Na última respiração, minha mãe olhou para meu pai e ordenou: case com nossa filha, abuse dela até que ela quebre ou morra. Jure para mim. O inferno não estava no comando daquela mulher, mas na obediência que todos tinham a ela, mesmo depois de morta. Bom dia, meus queridos! Que bênção poder estar aqui conversando com vocês hoje. Meu nome é Luzia Aparecida Mendonça. Tenho 79 anos bem vividos e cheios de histórias para contar. Hoje moro em Jaguariaíva, no interior do Paraná, uma cidadezinha pequena que muita gente nem sabe que existe, mas que se tornou meu refúgio de paz depois de uma vida de inquietações. Nasci longe daqui, em Canoinhas, Santa Catarina, terra de erva mate e madeireiras, mas a vida tem seus caminhos tortuosos, não é mesmo? Aqui em Jaguariaíva, minha rotina é simples e dedicada ao meu pai, Juvenal. Sim, meu pai ainda está vivo, com 102 anos. Um milagre de Deus, como diz a irmã Deusdete da nossa paróquia. Ele está acamado há quase 5 anos, desde que teve um derrame que paralisou quase todo o lado direito do corpo dele. Agora sou eu quem cuida dele, como ele cuidou de mim quando mais precisei. Acordo todos os dias antes do sol nascer, por volta das 5 da manhã. Primeiro verifico se meu pai passou bem a noite. Troco os lençóis se for necessário, dou os remédios da manhã e depois preparo o café dele. Tem que ser mingau de aveia com canela, do jeitinho que ele gosta. Às vezes, quando está mais disposto, faço um bolo de milho ou broa de fubá, que são as preferidas dele. Meu pai quase não consegue mais falar, mas os olhos dele... Ah, meus queridos, os olhos ainda têm aquele brilho de quando eu era pequena. Quando ele prova algo gostoso que preparei, fecha os olhos e sorri com o cantinho da boca que ainda responde. É por esse sorrisinho que vale a pena acordar cada dia. É minha pequena vitória. No meio da manhã, depois que a enfermeira Juraci passa para dar o banho nele, porque já não tenho mais força nos braços para virá-lo sozinha, eu sento na cadeira ao lado da cama e leio para ele. Às vezes são notícias do jornal, outras vezes trechos da Bíblia, ou então histórias que inventamos juntos ao longo dos anos. Ele não pode mais falar, mas sei quando está prestando atenção porque suas sobrancelhas se movem, como se estivesse conversando comigo em um código só nosso. À tarde, quando o tempo está bom, levo a cadeira de rodas dele para a varanda. Nossa casa é simples, mas tem uma vista linda para o vale e as montanhas ao longe. Ficamos ali, observando os passarinhos, sentindo o vento, às vezes em silêncio, às vezes com minhas conversas para preencher o ar. Depois preparo o jantar, sempre sopa, porque é mais fácil para ele engolir. Faço sopas diferentes cada dia, de mandioca com carne, de legumes, canja de galinha caipira que compro da vizinha Dulcineia. Foi minha sobrinha Madalena que me incentivou a começar este canal. Tia Luzia, suas histórias não podem morrer com a senhora, ela me disse um dia. A senhora precisa contar para mais gente, para que outras pessoas possam aprender com o que a senhora viveu. No começo achei uma bobagem. Quem iria querer ouvir uma velha como eu? Mas ela insistiu, montou tudo, me ensinou como falar para essa câmera, e aqui estou eu, gravando quando meu pai está dormindo, conversando com vocês como se estivessem todos sentadinhos aqui na minha sala. Estou gravando da minha salinha simples, mas arrumadinha. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e fotos da família. Ao lado está a porta entreaberta para o quarto do meu pai, porque mesmo gravando, fico atenta a qualquer barulhinho que ele possa fazer se precisar de mim. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me acompanhando? E que horas do dia encontraram essa velha aqui falando? Estão com uma xícara de café na mão igual a mim? Ou já é hora do chá da tarde? Sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber quem são vocês e de onde falam comigo. Me conta, viu? Deixa um like também para essa vovó ficar alegre. Hoje vou contar uma história difícil para vocês. Uma história sobre famílias, sobre o poder que algumas pessoas exercem sobre outras e como esse poder pode envenenar gerações inteiras. É uma história sobre minha mãe, meu pai, e sobre como escapamos de um destino terrível que foi planejado até o último suspiro.
Não é fácil lembrar dessas coisas, mas como dizia minha comadre Teodora, que Deus a tenha. Ferida que não é limpa nunca sara direito. E talvez, contando essa história para vocês, eu ajude alguém que esteja vivendo seu próprio pesadelo silencioso dentro de casa. Porque o pior cativeiro, meus filhos, é aquele construído com laços de sangue e ordens que ninguém ousa questionar. Nasci e cresci em Canoinhas, terra da erva mate e das serrarias. Nos anos 40, era um lugar de muito trabalho e pouca conversa, onde o inverno castigava com geadas que embranqueciam tudo, e o cheiro de fumaça das casas se misturava ao aroma dos pinheirais. Nossa casa ficava afastada do centro, numa estradinha de terra vermelha que se tornava um lamaçal quando chovia. Era uma casa simples de madeira, dessas que estalavam com o frio da noite, com 3 cômodos apenas. A cozinha com fogão a lenha, que era o coração da casa, um quarto onde dormiam meus pais, e outro pequenininho onde eu dormia. Meu pai, Juvenal Mendonça, trabalhava como capataz numa das madeireiras da região. Era um homem bonito, de estatura mediana, mas com braços fortes de quem sabia o que era trabalho pesado. Tinha olhos castanhos bondosos, daqueles que sorriam antes da boca, e cabelos escuros sempre bem aparados. Era calado por natureza, mas quando falava, tinha uma voz mansa que parecia acalmar até os cachorros bravos da vizinhança. Todo mundo na comunidade respeitava meu pai pela sua honestidade e pela maneira como tratava os trabalhadores sob sua supervisão. Já minha mãe, Ivonete Almeida Mendonça, era o oposto completo. Alta, magra, de olhos pequenos e escuros que pareciam te atravessar como agulhas, ela tinha uma presença que gelava o ambiente. Trabalhava como professora na única escola da cidade, ensinando para as crianças menores. Os alunos dela tremiam de medo e os pais, mesmo quando discordavam dos seus métodos severos, nunca tinham coragem de questioná-la. A professora Ivonete sabe o que faz, diziam, desviando o olhar. Em casa, ela era a rainha absoluta. Cada detalhe da nossa vida era controlado por ela. A hora de acordar e dormir, o que vestir, o que comer, como arrumar a cama, como segurar o garfo, como respirar. Sim, como respirar, pois se eu respirasse forte demais, ela dizia: "Pare de bufar como um animal, menina. Respire como gente." Se respirasse baixo, ela reclamava: "Está morrendo, é? Fale mais alto, não consigo ouvir essa voz de mosquito." Nosso dia começava às 5 da manhã, com o galo ainda sonolento. Eu levantava, lavava o rosto com água gelada mesmo no inverno mais rigoroso. Minha mãe dizia que frio temperava o caráter. Trançava meus cabelos e colocava o uniforme da escola, que era sempre passado na noite anterior. Na cozinha, ajudava a preparar o café, polenta com leite para mim e café preto com pão para os adultos. Tudo tinha que estar na mesa quando meu pai entrasse, vindo do quintal onde já tinha tratado das galinhas e cortado lenha para o fogão. As refeições eram em silêncio. Minha mãe não permitia conversa à mesa. Dizia que boca foi feita para comer, não para tagarelar. Se eu derrubasse um talher ou fizesse qualquer barulho, o olhar dela me fuzilava e eu sabia que haveria castigo depois. Meu pai apenas abaixava os olhos para o prato, comia rápido e em silêncio. Só falava se minha mãe perguntasse algo e mesmo assim respondia com poucas palavras. Na escola, onde minha mãe lecionava, era talvez ainda pior. Ela nunca demonstrava que éramos da mesma família. Tratava-me com a mesma frieza calculada que dispensava aos outros alunos, talvez até com mais rigor, como se precisasse provar que não tinha favoritismos. Se eu errasse uma questão, ela me fazia ficar de pé na frente de todos enquanto apontava meus erros. "Vejam como não se deve fazer", ela dizia. E os outros alunos, aliviados por não serem o alvo da vez, apenas abaixavam a cabeça em agradecimento silencioso por terem sido poupados. Minhas poucas alegrias vinham nos raros momentos em que ficava sozinha com meu pai.
Nas tardes de domingo, quando minha mãe ia visitar a irmã, tia Ofélia, que morava do outro lado da cidade, meu pai me levava para caminhar nos pinheirais. Ali, longe dos olhos vigilantes dela, ele mudava. Sorria, me mostrava os pássaros, me ensinava os nomes das árvores, contava histórias de quando era jovem. Uma vez, me mostrou como fazer um apito com folha de laranjeira e rimos juntos com o som estridente que saiu. Foi uma das poucas vezes que o vi rir de verdade. Um dia vai ser diferente, Luzinha. Ele dizia, usando o apelido que era proibido em casa. Um dia a gente vai poder conversar sem medo. Eu tinha poucos amigos. Minha mãe não permitia que eu brincasse com as outras crianças depois da escola. Dizia que brincadeira era perda de tempo e que eu deveria estudar ou ajudar nos afazeres da casa. As meninas da minha idade me achavam estranha, silenciosa demais, sempre com medo de fazer algo errado. Os meninos me evitavam porque ninguém queria se aproximar da filha da bruxa, como chamavam minha mãe pelas costas. Havia apenas a Eliette, filha da dona Zenaida, que costurava para a cidade. Eliette era corajosa de um jeito que eu nunca conseguiria ser. Ela não tinha medo de nada, nem mesmo da minha mãe. Uma vez, quando estávamos na 3ª série, minha mãe a repreendeu na frente da classe por estar com as meias desarrumadas. Eliette olhou direto nos olhos dela e disse: "A senhora se preocupa demais com coisas pequenas, dona Ivonete." A sala inteira ficou em silêncio, esperando a explosão. Mas minha mãe apenas apertou os lábios e mandou Eliette sentar. Foi a única vez que vi alguém enfrentá-la sem consequências imediatas. Eliette e eu brincávamos escondidas, nos fundos do quintal dela, onde tinha um riacho pequeno. Fazíamos bonecas de pano com retalhos que dona Zenaida nos dava e criávamos histórias onde éramos princesas, exploradoras, qualquer coisa menos quem éramos de verdade. Ela foi minha única janela para um mundo diferente, onde nem tudo era medo e regras. Meu pai, no entanto, vivia uma existência de sombra. Em público, ele era respeitado e até admirado. Os homens o chamavam para resolver disputas, porque confiavam no seu julgamento. Mas em casa, na presença da minha mãe, ele parecia diminuir, encolher-se em si mesmo. Ela o interrompia, corrigia, humilhava com palavras afiadas como navalhas. "Cale a boca, Juvenal, você não entende nada disso." Ou, "Se eu dependesse da sua inteligência, estaríamos morando debaixo da ponte." E ele apenas abaixava a cabeça e aceitava. Às vezes, quando ela estava particularmente cruel, eu via seus olhos marejarem, mas ele nunca chorava na frente dela. Acho que chorava escondido, como eu. O único momento em que vi meu pai enfrentá-la foi quando ela quis me tirar da escola depois da 4ª série. "Menina não precisa de mais estudo que isso," ela disse. "Vai trabalhar comigo em casa, aprender a ser mulher de verdade." Foi a única vez que meu pai bateu na mesa e levantou a voz. "Não, a menina vai continuar estudando." Minha mãe ficou tão surpresa que não respondeu na hora. Depois, claro, fez ele pagar por aquela ousadia com semanas de silêncio cortante e pequenas crueldades, mas ele não voltou atrás. E assim, continuei na escola. Aqueles anos formaram em mim uma menina assustada, que media cada palavra, cada gesto, cada respiração. Aprendi a me tornar quase invisível, a adivinhar humores, a antecipar ordens. Minha infância foi como andar em um campo minado, nunca sabendo quando o próximo passo causaria uma explosão. E meu pai, meu pobre pai, era como um pássaro de asas cortadas que sabia que deveria voar, mas já tinha esquecido como. Quando fiz 13 anos, em 1959, algo mudou em nossa casa. Não foi uma mudança grande, visível. Foi como aquelas rachaduras finas que aparecem nas paredes antes de um desabamento. Minha mãe, sempre rígida, começou a ficar ainda mais imprevisível. Tinha dias em que acordava calada, com olheiras profundas, e mal dirigia a palavra a nós. Outros dias em que parecia febril, falando sem parar sobre coisas que nem sempre faziam sentido. Emagreceu, os ossos do rosto ficaram mais salientes, e sua pele adquiriu um tom amarelado que nenhum pó de arroz conseguia disfarçar.
Naquele ano, o médico da cidade, Dr. Abelardo, começou a frequentar nossa casa. Vinha sempre depois do jantar, com sua maleta de couro gasto e cheiro de álcool e remédios. Ele e minha mãe se trancavam no quarto, e meu pai e eu ficávamos na cozinha, em silêncio, fingindo não ouvir as tosses violentas que vinham lá de dentro. Quando o médico saía, meu pai o acompanhava até o portão, onde conversavam em voz baixa, e ele voltava com o semblante ainda mais abatido. "O que a mãe tem?" perguntei uma noite, enquanto ajudava meu pai a lavar a louça do jantar, um dos poucos momentos em que podíamos trocar algumas palavras sem ela por perto. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não tinha me ouvido. Finalmente, sem me olhar nos olhos, disse: "Está doente do pulmão, coisa séria." Naquela mesma semana, a rotina da casa mudou. Minha mãe parou de dar aulas, algo inimaginável até então, e passava boa parte do dia na cama. As tarefas que antes ela supervisionava com mão de ferro agora caíam todas sobre mim. Limpar a casa, cozinhar, lavar e passar as roupas. Aos 13 anos, eu já era a dona da casa, com meu pai me ajudando quando podia, mas sempre com cuidado para não contrariar as ordens dela. Mesmo doente, minha mãe não perdeu nada de sua crueldade. Na verdade, a doença parecia ter intensificado sua amargura. Do quarto, ela gritava ordens e críticas. Se a comida não estivesse do jeito que ela queria, jogava o prato no chão. Se a casa não estivesse limpa aos seus padrões impossíveis, me chamava de preguiçosa, inútil, incapaz. "Você não serve nem para isso", dizia ela, com aquela voz rouca que a doença tinha deixado. "Como vai arranjar um marido sendo essa inútil? Nem para cuidar da própria mãe presta." O mais estranho dessa época, porém, era a maneira como ela tratava meu pai. Antes, ela o humilhava, diminuía, mas agora havia algo diferente no ar, um tipo de possessividade doentia. "Venha aqui, Juvenal", ela ordenava do quarto. E quando ele ia, ela o segurava pelo pulso com força surpreendente para alguém tão debilitado. "Você não vai me deixar, não é? Prometa que não vai me deixar." E meu pai, com aquela mansidão de sempre, prometia. Prometia todos os dias, como um ritual, enquanto ela cravava as unhas em seu braço até quase sangrar. Foi nessa época que notei as mudanças no comportamento do meu pai em relação a mim. Não me entendam mal. Meu pai nunca, jamais me fez mal ou me olhou de maneira imprópria. O problema era justamente o oposto. Ele passou a me evitar. Se antes tínhamos aqueles pequenos momentos de cumplicidade, agora ele mal conseguia ficar no mesmo cômodo que eu, sem parecer desconfortável. Não me chamava mais de Luzinha. Mal me olhava nos olhos. Uma tarde, enquanto eu estendia lençóis no varal dos fundos, escutei uma discussão vinda do quarto deles. Não conseguia ouvir as palavras exatas, mas o tom era claro. Minha mãe acusava, meu pai negava. Ela insistia com aquela voz áspera de quem está perdendo o controle. De repente, a porta do quarto se abriu com violência e meu pai saiu quase correndo. Passou por mim sem dizer nada, com o rosto vermelho e os olhos marejados, e foi para o mato atrás de casa. Só voltou tarde da noite, cheirando a cachaça. Algo que nunca tinha acontecido antes. Algumas semanas depois, no início do inverno, a prima Nadir veio morar conosco. Era prima distante da minha mãe, uma moça de uns 30 anos, solteira e sem filhos, que tinha se oferecido para ajudar a cuidar da casa e da doente. Nadir era uma mulher silenciosa, de movimentos rápidos e olhos atentos que pareciam registrar tudo. Ela e minha mãe passavam horas cochichando no quarto, e quando eu me aproximava, calavam-se imediatamente. "O que tanto conversam?" perguntei a Nadir uma vez, enquanto lavávamos roupas juntas. Ela me olhou de um jeito estranho, quase com pena. "Coisas de adulto, menina. Sua mãe só está preocupada com o futuro." Naquela noite, acordei com o barulho de vozes vindas da cozinha. Levantei-me com cuidado para não fazer o assoalho ranger e fui até a porta do meu quarto, que deixei entreaberta. De lá, podia ouvir Nadir e meu pai conversando. "Ela não está em seu juízo perfeito, Juvenal", dizia Nadir. "A doença e os remédios estão afetando a cabeça dela. Você não pode levar a sério o que ela diz." "E o que faço?"
A voz do meu pai era um sussurro trêmulo. Ela controla tudo: o dinheiro, a casa, a menina. Se eu contrariar, sabe Deus o que pode acontecer. Pense na Luzia. Ela é só uma criança. É por ela que aguento. Se fosse só por mim... O resto da conversa se perdeu quando eles baixaram ainda mais o tom de voz. Voltei para a cama, confusa e assustada. Do que estavam falando? O que minha mãe estava planejando que deixava meu pai tão aterrorizado? No dia seguinte, notei que havia uma tensão ainda maior no ar. Meu pai evitava ficar sozinho comigo mais do que nunca. Nadir me observava com uma expressão que misturava preocupação e raiva contida. E minha mãe? Minha mãe sorria de um jeito que nunca tinha visto antes. Foi naquela semana que a doença dela piorou dramaticamente. Doutor Abelardo passou a vir todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Tuberculose avançada, ouvi ele dizer a meu pai numa tarde. Talvez seja a hora de prepará-la para o hospital em Florianópolis. Aqui não temos mais recursos. Minha mãe se recusou terminantemente a ir para o hospital. Vou morrer na minha casa, na minha cama, declarou com aquela autoridade que nem a doença tinha conseguido diminuir. E assim foi. Ela piorou rapidamente, perdendo peso até se tornar quase um esqueleto, coberto por uma pele amarelada e esticada. A tosse se tornou constante e muitas vezes vinha acompanhada de sangue. Em uma tarde particularmente fria, enquanto eu acendia o fogão a lenha, Nadir entrou na cozinha com uma expressão grave. Sua mãe quer falar com você, disse, num tom que me gelou por dentro. Entrei no quarto onde minha mãe estava. O cheiro de doença e remédios era tão forte que me deu náuseas. Ela estava recostada em travesseiros, com o cabelo grisalho grudado na testa suada. Seus olhos, no entanto, estavam mais vivos e alertas do que nos últimos meses. Venha mais perto, ordenou. Quando me aproximei da cama, ela segurou meu pulso com força surpreendente. Seus dedos eram como garras, frios e secos. Sabe que vou morrer logo, não sabe? Não era uma pergunta real. Assenti, incapaz de falar. Sua vida vai mudar quando eu me for. Ela continuou com a voz áspera. Estou cuidando disso. Seu pai é um fraco. Sempre foi. Não sabe tomar decisões, não sabe fazer nada sem que alguém mande. Você é igualzinha a ele. Fiquei em silêncio, sentindo as lágrimas subirem, mas me recusando a deixá-las cair. Sabia que chorar só a irritaria mais. Mas não se preocupe, ela sorriu, um sorriso que me fez pensar em cobras. Tenho planos para vocês dois, planos que vão garantir que tudo continue como deve ser, mesmo depois que eu me for. Ela me soltou com um empurrão. Agora vá. E mande seu pai vir aqui. Tenho assuntos a tratar com ele. Saí do quarto tremendo. Meu pai estava na sala, sentado na nossa única poltrona, com o olhar perdido. Pai, chamei baixinho. Ela quer falar com o senhor. Ele levantou os olhos para mim e o que vi ali era puro terror. Naquele momento, entendi que ele sabia. Sabia o que ela estava planejando e estava apavorado. Vai ficar tudo bem, pai? Perguntei, num impulso infantil de buscar conforto. Ele se levantou com dificuldade, como se cada movimento fosse doloroso. Colocou a mão no meu ombro por um breve segundo, um toque leve, quase fantasmagórico. Reze, filha, foi tudo o que disse antes de ir para o quarto onde minha mãe aguardava. Naquela noite, escutei meu pai chorando no galpão das ferramentas. Um choro convulsivo, desesperado, como nunca tinha ouvido antes. Quis ir até ele, confortá-lo de algum modo, mas algo me dizia que ele não queria ser encontrado, não queria explicar o motivo daquele desespero. Então fiquei no meu quarto, abraçada ao travesseiro, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. E estava. O pior ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram, nossa casa tornou-se um lugar ainda mais sombrio. Era como se o próprio ar estivesse envenenado com os planos obscuros da minha mãe. A prima Nadir passou a me olhar com uma mistura de pena e repulsa que eu não compreendia.
Às vezes, ela abria a boca como se quisesse me dizer algo importante, mas logo se continha, balançava a cabeça e saía murmurando orações. Meu pai andava como um fantasma pela casa, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Começou a beber mais, não muito, pois minha mãe não toleraria, mas o suficiente para eu notar o cheiro fraco de cachaça quando ele voltava do trabalho. Suas mãos, sempre firmes apesar da gentileza, agora tremiam ao segurar uma xícara ou um garfo. Foi nessa época que comecei a ouvir as conversas entre minha mãe e tio Hermínio, seu irmão mais velho que morava em Mafra, cidade vizinha. Ele vinha toda semana agora, e os dois se trancavam no quarto por horas. Tio Hermínio era o oposto do meu pai, alto, corpulento, com uma voz forte que fazia as paredes da nossa frágil casa de madeira vibrarem. Ele nunca tinha gostado muito de mim, e agora parecia me evitar completamente. Quando nossos olhares se cruzavam, ele desviava rapidamente, como se tivesse vergonha de algo. Uma tarde, enquanto lavava as roupas no tanque dos fundos, escutei sem querer uma conversa entre ele e minha mãe pela janela entreaberta do quarto. "Está tudo acertado então, Ivonete?" A voz grave de tio Hermínio perguntou. "Tudo", minha mãe respondeu, com aquela voz rouca pela doença. "O Juvenal vai fazer exatamente o que eu mandar. Sempre fez." "E a menina? Não vai criar problemas?" Houve uma pausa, e depois a risada seca de minha mãe, um som terrível que mais parecia um ataque de tosse. "Aquela ali é mais mansa que o pai. Vai fazer o que mandarem, como sempre fez." "E se não fizer?" A voz de tio Hermínio tinha um tom que me deixou arrepiada. "Então você sabe o que fazer", minha mãe respondeu, tão baixo que mal pude ouvir. "Ninguém vai desrespeitar minha vontade. Nem depois de morta." Deixei cair o lençol que estava torcendo, sentindo um calafrio percorrer meu corpo inteiro. Do que estavam falando? Que tipo de plano minha mãe estava arquitetando do seu leito de morte? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, ouvindo os ruídos da casa, o assoalho que rangia com o vento, o tic-tac do relógio da cozinha, a respiração pesada e difícil da minha mãe no quarto ao lado. E algo mais. O som abafado de alguém chorando. Levantei-me silenciosamente e segui o som até a cozinha. Meu pai estava sentado à mesa, com a cabeça apoiada nas mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Havia uma garrafa de cachaça na mesa, mais vazia do que cheia. Nunca o tinha visto assim, tão completamente quebrado. "Pai?" Chamei baixinho, hesitante. Ele ergueu a cabeça de repente, assustado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto marcado por trilhas de lágrimas que brilhavam à luz fraca da lua que entrava pela janela. "Luzia", ele disse, e havia tanto desespero em sua voz que senti meu coração apertar. "Você devia estar dormindo." Aproximei-me devagar e sentei na cadeira ao lado dele. "O que está acontecendo, pai? Por que o senhor está assim?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não responderia. Finalmente, passou a mão pelo rosto, como se tentasse limpar não apenas as lágrimas, mas algum pensamento terrível. "Sua mãe está morrendo", ele disse por fim. "Eu sei." "Mas não é só isso, é? Tem algo mais." Ele me olhou de um jeito diferente então, como se me visse realmente pela primeira vez em muito tempo. Sua mão tremeu ao pegar a minha. "Luzia, eu..." Ele começou, mas foi interrompido por um barulho vindo do quarto da minha mãe. Um baque seco, como se algo tivesse caído. "Juvenal." A voz dela chamou, fraca, mas autoritária como sempre. "Venha aqui agora." Meu pai soltou minha mão como se tivesse levado um choque. Levantou-se rapidamente, derrubando a cadeira no processo. "Vá dormir", ele murmurou, evitando meu olhar. "Amanhã conversamos." Mas não conversamos. No dia seguinte, ele saiu antes do amanhecer para o trabalho e só voltou quando já estava escuro. Nos dias que se seguiram, parecia fazer de tudo para nunca ficar sozinho comigo, e a saúde da minha mãe piorava visivelmente a cada dia. O doutor Abelardo agora vinha todos os dias.
Numa tarde, depois de examinar minha mãe, ele chamou meu pai e tio Hermínio para uma conversa na sala. Eu fingia limpar o corredor para poder ouvir. É questão de dias, ele disse em voz baixa. Os pulmões estão quase completamente comprometidos. Ela está sofrendo muito. Se aceitassem transferi-la para o hospital. Ela não quer, tio Hermínio respondeu secamente. E nós respeitamos a vontade dela. Então façam-na o mais confortável possível. O médico suspirou. Aumentei a dose da morfina. Vai ajudar com a dor. Quando o doutor saiu, tio Hermínio segurou meu pai pelo braço com força. Lembre-se do que combinamos, Juvenal, ele disse, em voz baixa mas ameaçadora. Do que você prometeu a ela? Meu pai não respondeu. Apenas baixou a cabeça em sinal de submissão, como sempre fazia. Na manhã seguinte, acordei com gritos. Corri para o quarto dos meus pais e encontrei minha mãe sentada na cama, agitada como não havia há semanas. Seu rosto esquelético estava contorcido numa expressão de fúria e ela apontava um dedo acusador para meu pai, que estava de pé ao lado da cama, pálido como um fantasma. Você pensou que eu não descobriria? Ela gritava, com a voz quebrada pela doença. Achava que poderia me enganar? A mim? Do que está falando, Ivonete? Meu pai perguntava, genuinamente confuso. As passagens que você comprou. Pensa que sou tola? Nadir me contou tudo. Meu pai empalideceu ainda mais, se é que era possível. Não sei do que está falando. Ele tentou, mas sua voz o traía. Minha mãe riu, aquela risada seca e cruel que parecia arranhar o ar. Você ia fugir, não é? Levar a menina e fugir assim que eu morresse, antes que Hermínio pudesse cumprir o combinado. Foi nesse momento que notei Nadir parada à porta, com os olhos baixos e os lábios apertados. Teria sido ela? Teria contado algo para minha mãe? Ivonete, por favor, meu pai implorou. Você não está raciocinando direito. A doença, os remédios... Cale a boca! Ela gritou com tanta força que começou a tossir violentamente, manchas de sangue aparecendo no lençol branco. Quando finalmente se recuperou, seus olhos brilhavam com uma fúria que eu nunca tinha visto antes, nem mesmo nos seus piores dias. Você nunca me desobedeceu, Juvenal. Nunca. E não vai começar agora. Ela se virou para mim então e seu olhar me atravessou como uma lança de gelo. E você, sua ingrata, conspirando pelas costas da sua própria mãe, depois de tudo que fiz por você. Ela não tem nada a ver com isso. Meu pai interveio, colocando-se entre nós. Foi ideia minha. Minha mãe ignorou o protesto dele. Hermínio, ela chamou, e para minha surpresa, meu tio apareceu quase imediatamente, como se estivesse esperando do lado de fora. Leve-a daqui. Não quero ver a cara dela agora. Tio Hermínio avançou e me agarrou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas. Ele me arrastou para fora do quarto, pelo corredor, até a cozinha, onde me empurrou contra a parede. Você tem ideia do que fez? Ele rosnou, seu rosto tão perto do meu que pude sentir o cheiro do fumo em seu hálito. Sua mãe está morrendo e vocês tramando fugir? Depois de tudo que combinamos? Eu não sei do que está falando, consegui dizer, apesar do medo que me paralisava. Ele me estudou por um momento, os olhos estreitados. É verdade, não sabe? Seu pai não teve coragem de te contar. Ele riu, um som sem humor. Típico dele, sempre fraco demais para fazer o que precisa ser feito. Do quarto dos meus pais vinham agora sons de discussão, a voz fraca, mas determinada da minha mãe e os protestos abafados do meu pai. Tentei me soltar, mas meu tio apertou ainda mais meu braço. Fique longe do seu pai hoje, ele ordenou. Se eu te pegar falando com ele a sós, vou garantir pessoalmente que vocês dois se arrependam, entendeu? Assenti, incapaz de falar. Ótimo. Ele me soltou com um empurrão. Agora vá trabalhar. A casa não vai se limpar sozinha. Passei o resto do dia em transe, executando as tarefas mecânicas de sempre, mas com a mente em turbilhão. Meu pai tinha planejado nossa fuga? Para onde iríamos?
E que combinado era esse que minha mãe e tio Hermínio tanto mencionavam? À noite, quando finalmente terminei de lavar a louça do jantar, do qual quase ninguém comeu, Nadir veio até mim. Olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas, e falou em voz baixíssima. Seu pai está no galpão das ferramentas. Vá falar com ele agora, enquanto sua mãe está dormindo, e Hermínio foi comprar mais remédios. Mas o tio Hermínio disse: Esqueça o que aquele demônio disse, ela respondeu com uma ferocidade que me surpreendeu. Vá, seu pai precisa falar com você. É importante. Hesitei, dividida entre o medo de desobedecer meu tio e a urgência nas palavras de Nadir. Ela percebeu minha indecisão e segurou meus ombros. Menina, ela disse, olhando diretamente em meus olhos, você não faz ideia do que eles estão planejando para você. Vá falar com seu pai, agora. Havia tanta urgência em sua voz que não hesitei mais. Saí pela porta dos fundos e corri até o galpão das ferramentas, sentindo o coração martelar no peito. Meu pai estava lá, sentado num caixote velho, com uma garrafa de cachaça pela metade ao seu lado. Quando me viu entrar, seu rosto se iluminou por um breve momento, mas logo voltou à expressão atormentada de antes. Luzinha, ele disse, usando o apelido proibido. Você não devia estar aqui. Nadir me mandou, expliquei, aproximando-me cautelosamente. Pai, o que está acontecendo? Que plano é esse que a mãe e o tio Hermínio ficam falando? Para onde o senhor queria nos levar? Ele abaixou a cabeça, escondendo o rosto nas mãos calejadas. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Sua mãe... Ela quer que eu... Ele não conseguiu terminar a frase. Um soluço sacudiu seus ombros. Eu não posso, Luzinha. Não posso fazer isso com você. Por isso comprei as passagens, para Porto Alegre, para fugirmos assim que tudo acabasse. Aisu, um calafrio percorreu minha espinha. Fazer o que comigo, pai? O que ela quer que o senhor faça? Ele ergueu a cabeça então, e o que vi em seus olhos me deixou gelada, um misto de vergonha, desespero e terror absoluto. Ela quer... Ele começou, mas foi interrompido pelo som da porta do galpão sendo aberta violentamente. Tio Hermínio estava parado na entrada, com o rosto contorcido de fúria. O que eu disse sobre vocês dois conversarem a sós? Ele rugiu, avançando para nós. Meu pai se levantou rapidamente, colocando-se entre mim e meu tio. Deixe-a em paz, Hermínio. Ela não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, meu tio respondeu, dando mais um passo à frente. E você sabe disso. Sua mãe está chamando, menina. Vá agora. Não, meu pai disse, com uma firmeza que nunca tinha demonstrado antes. Ela fica aqui comigo. Os dois homens se encararam por um longo momento. Pela primeira vez na vida, vi meu pai não recuar, não baixar os olhos. Por um instante, pensei que ele finalmente enfrentaria o irmão da minha mãe, que defenderia a si mesmo e a mim. Mas então, como um cruel lembrete da realidade, ouvimos o grito da minha mãe vindo da casa. Juvenal, venha aqui agora! E como sempre, como tinha sido por toda a sua vida, meu pai obedeceu. Seus ombros caíram, a breve coragem se esvaiu, e ele seguiu em direção à casa como um condenado a caminho da forca. Tio Hermínio sorriu, um sorriso frio e satisfeito. Viu só? No final, ele sempre obedece. Sempre. E naquele momento, olhando para as costas curvadas do meu pai, enquanto ele se afastava, entendi que nosso destino estava selado. Qualquer que fosse o plano terrível da minha mãe, ele seria cumprido. Porque naquela casa, a vontade dela era lei. Mesmo à beira da morte, seu reinado de terror continuava. O pior ainda estava por vir. E eu estava completamente sozinha. Aquela noite ficou gravada na minha memória como uma cicatriz que nunca se apaga completamente. O inverno castigava lá fora, com um vento cortante que fazia a nossa velha casa de madeira gemer como se também sofresse. Dentro, o ar estava pesado com cheiro de doença, remédios e segredos sombrios. Depois que meu pai saiu do galpão atendendo ao chamado da minha mãe, fiquei paralisada,
sem saber o que fazer. Tio Hermínio me encarou com um sorriso frio nos lábios, como se estivesse saboreando meu desespero. Agora entende, não é? Ele disse, aproximando-se tanto que pude sentir seu hálito quente e azedo. Seu pai nunca vai te defender. Ele é fraco demais para isso. Sempre foi. Recuei até sentir a parede áspera do galpão nas minhas costas. Não havia para onde fugir. O que vocês querem de mim? Consegui perguntar, minha voz quase sumindo de medo. Ele inclinou a cabeça, estudando-me como um predador estuda sua presa. Não é o que queremos de você, menina. É o que sua mãe quer para você. E o que ela quer, ela consegue. Sempre. Naquele momento, ouvimos um grito vindo da casa. Não o chamado autoritário de antes, mas um grito de dor aguda que atravessou a noite como uma faca. Minha mãe. Tio Hermínio se afastou rapidamente. Fique aqui, ele ordenou. Não saia deste galpão até que alguém venha te buscar. E saiu correndo em direção à casa, deixando-me sozinha na escuridão do galpão, com apenas uma fraca lâmpada de querosene iluminando o espaço. Tremia de frio e medo, abraçando meu próprio corpo enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos ou horas, o tempo parecia distorcido. Ouvia vozes exaltadas vindo da casa, portas batendo, passos apressados. Algo grave estava acontecendo. Minha mãe estaria morrendo naquele exato momento? De repente, a porta do galpão se abriu. Era Nadir, pálida como um fantasma, com o xale enrolado nos ombros magros para se proteger do frio. Venha, ela disse, estendendo a mão. Sua mãe está pedindo por você e seu pai. Está muito mal. Segui Nadir em silêncio, cruzando o quintal escuro até a casa iluminada. Na cozinha, Dr. Abelardo preparava algo numa seringa, suas mãos hábeis trabalhando rapidamente. Ele me olhou de relance e seu rosto mostrou uma compaixão que me assustou ainda mais. Vá, ele disse suavemente. Ela quer ver vocês. Não resta muito tempo. O corredor que levava ao quarto dos meus pais nunca me pareceu tão longo. Cada passo era como caminhar para um precipício que eu sabia existir, mas não podia ver. Nadir me guiava, segurando meu ombro com força, como se temesse que eu pudesse fugir a qualquer momento. Quando entramos no quarto, a cena que encontrei ficou gravada para sempre na minha memória. Minha mãe estava na cama, mais pálida e esquelética do que nunca, com manchas de sangue no lençol e no rosto. Mas seus olhos, aqueles olhos que sempre me aterrorizaram, estavam mais vivos e alertas do que nas últimas semanas, brilhando com uma determinação febril. Meu pai estava ao lado da cama, de pé, as mãos tremendo tanto que precisava segurá-las uma na outra. Seu rosto estava molhado de lágrimas, mas não de tristeza, de puro terror. Tio Hermínio estava do outro lado da cama, como um guardião sinistro, com os braços cruzados e uma expressão impaciente no rosto. Finalmente, minha mãe disse quando me viu, sua voz quase um sussurro rouco. Venha mais perto, menina. Os dois. Quero que fiquem aqui, lado a lado. Obedeci automaticamente, anos de condicionamento me fazendo seguir suas ordens sem questionar. Fiquei ao lado do meu pai, sentindo-o tremer. Ele não me olhava. Seus olhos estavam fixos no chão, como se não pudesse suportar o que estava prestes a acontecer. Juvenal, minha mãe chamou, e meu pai estremeceu como se tivesse levado um tapa. Olhe para mim quando falo com você. Lentamente, dolorosamente, ele ergueu os olhos. Vi lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Você sabe o que tem que fazer, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. O que nós combinamos, o que você prometeu. Meu pai não respondeu, mas um soluço escapou de seus lábios. Estou morrendo, minha mãe continuou, sua voz ganhando força apesar da fraqueza do seu corpo. Esta noite, amanhã, talvez em 2 dias, não importa. O que importa é o que vai acontecer depois. E você vai fazer exatamente o que eu mandei. Repita para mim, Juvenal. Quero que a menina ouça também. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. O único som
Era a respiração difícil da minha mãe e o vento uivando lá fora. Não posso, meu pai finalmente disse, tão baixo que mal pude ouvir. O rosto da minha mãe se contorceu de raiva. O quê? Repita. Não posso fazer isso, Ivonete. Ele disse um pouco mais alto, ainda sem me olhar. Não está certo. Nunca esteve. Minha mãe tentou se erguer na cama, mas era fraca demais. Em vez disso, apontou um dedo acusador para ele, como uma bruxa lançando uma maldição. Você jurou? Jurou que cuidaria dela do jeito que eu queria depois que eu me fosse, que a manteria sob controle, que a casaria com quem eu escolhi. Casaria? Do que ela estava falando? Com quem? Como se lesse meus pensamentos, minha mãe voltou seus olhos febris para mim. Sim, sua tola. Está tudo combinado. Assim que eu morrer, você vai se casar com seu tio Hermínio. Ele vai te manter na linha como eu sempre fiz, já que seu pai é fraco demais para isso. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Casar com meu tio? Um homem de quase 50 anos que eu sempre temi? Olhei para tio Hermínio, que me encarava com um sorriso perverso nos lábios. De repente, todas as vezes que me olhou de forma estranha, todos os comentários, todas as ameaças veladas fizeram um terrível sentido. Não. A palavra escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Não, eu não vou. O tapa veio tão rápido que nem vi a mão de tio Hermínio se mover. Meu rosto ardeu com o impacto e cambaleei para trás, atordoada. Você vai fazer o que lhe for mandado, ele rosnou. Sempre fez. Foi nesse momento que algo quebrou dentro do meu pai. Algo que tinha sido dobrado, esmagado, sufocado por anos de submissão. Com um movimento que nunca esperei dele, meu pai empurrou tio Hermínio para longe de mim. Não toque nela, ele disse, com uma voz que não reconheci, firme, determinada, quase feroz. Tio Hermínio parecia tão surpreso quanto eu, mas logo se recuperou. Você perdeu o juízo, Juvenal? Esqueceu quem manda aqui? Eu mando na minha filha, meu pai respondeu, colocando-se entre mim e meu tio. E ela não vai se casar com ninguém contra a vontade dela. Um som estranho veio da cama, uma mistura de riso e tosse. Minha mãe nos observava, os olhos brilhando com uma fúria doentia. Você sempre foi um covarde, Juvenal, ela disse, cada palavra pingando veneno. Nunca teve coragem de me enfrentar. E agora acha que pode? Na minha hora final? Meu pai se virou para ela e algo em seu rosto tinha mudado. Anos de medo e submissão dando lugar a uma determinação silenciosa. Estou cansado, Ivonete, ele disse simplesmente. Cansado de ter medo. Cansado de deixar você destruir nossas vidas. Acabou. Minha mãe ficou imóvel por um momento, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Então, seu rosto se contorceu numa máscara de ódio puro. Peguem-nos, ela ordenou a tio Hermínio. Tranquem os dois. Depois que eu morrer, você faz o que quiser com ela. E com ele também. Tio Hermínio avançou, mas meu pai não recuou. Em vez disso, ele agarrou meu braço. Luzia, corra, ele disse, os olhos fixos em meu tio. Vá para o galpão e espere por mim. Ela não vai a lugar nenhum, tio Hermínio rosnou, avançando mais. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que mal pude processar. Meu pai, aquele homem gentil que nunca tinha levantado a voz, muito menos a mão, agarrou o abajur da mesa de cabeceira e o arremessou contra tio Hermínio. O objeto atingiu meu tio no rosto, fazendo-o cambalear para trás, surpreso demais para reagir imediatamente. Corra! Meu pai gritou, empurrando-me para a porta. Corri como nunca tinha corrido antes pelo corredor, atravessando a cozinha, onde Nadira estava parada com os olhos arregalados, e saí para a noite gelada. Atrás de mim, ouvia gritos, o som de coisas quebrando, uma luta. Cheguei ao galpão das ferramentas e me escondi no escuro, tremendo de medo e frio. Os minutos se arrastavam como horas. O que estaria acontecendo na casa? Meu pai estaria bem? E o que faríamos agora? Depois do que pareceu uma eternidade, a porta do galpão se abriu. Encolhi-me ainda mais no escuro, aterrorizada que fosse tio Hermínio. Luzinha? A voz do meu pai chamou baixinho.
Você está aí? Saí do meu esconderijo, lágrimas de alívio escorrendo pelo meu rosto. Pai, o que aconteceu? Você está bem? À fraca luz da lâmpada de querosene, pude ver que não, ele não estava bem. Havia sangue escorrendo de um corte em sua testa e ele segurava o braço de um jeito que sugeria que estava machucado. Mas seus olhos estavam diferentes. Pela primeira vez na vida, não havia medo neles. Não temos muito tempo, ele disse, apressadamente. Sua mãe. Ela teve outro ataque. O doutor está com ela agora e Hermínio também. Mas ele virá nos procurar logo. Temos que ir. Agora. Ir para onde? Para longe daqui. O mais longe possível. Ele se moveu pelo galpão com uma urgência que nunca tinha demonstrado, pegando uma bolsa velha de lona. Pegue só o essencial. Uma muda de roupa. Qualquer coisa de valor que possamos vender depois. Rápido, Luzinha. Enquanto eu reunia apressadamente algumas coisas, uma troca de roupa, meu único casaco bom, uma pequena caixa onde guardava a medalha de prata que tinha sido da minha avó, meu pai continuava falando, como se precisasse explicar, como se precisasse que eu entendesse. Eu sempre soube que não estava certo, ele disse, a voz trêmula. O jeito como ela tratava você, como ela me tratava, mas tinha tanto medo dela, tanto medo do que ela poderia fazer. E quando ela ficou doente, achei que finalmente estaríamos livres. Mas então, ela começou com esse plano doentio, querendo que você ficasse com o Hermínio depois que ela morresse. Por quê? Perguntei, ainda tentando entender. Por que ela queria isso? Controle, meu pai respondeu simplesmente. Mesmo depois de morta, ela queria controlar nossas vidas. E Hermínio, ele sempre foi como ela, cruel, dominador, os dois juntos. Eu não podia deixar isso acontecer com você. Não podia. Ele fechou a bolsa de lona com nossas poucas posses e me olhou, realmente me olhou, pela primeira vez em muito tempo. Perdoe-me por não ter te protegido antes, ele disse, e sua voz falhou. Por ter sido fraco por tanto tempo. Você está me protegendo agora, respondi, sentindo as lágrimas voltarem aos meus olhos. Um barulho vindo da casa nos fez congelar. Vozes exaltadas, passos. Vamos, meu pai disse pegando a bolsa com uma mão e meu braço com a outra. Pela porta dos fundos do galpão. Rápido! E assim, em uma noite gelada de inverno, deixamos para trás a casa que tinha sido nossa prisão por tantos anos. Fugimos para a escuridão, com apenas a roupa do corpo, algumas poucas posses e, pela primeira vez, uma faísca de esperança. Mas aquela não seria a última vez que veríamos tio Hermínio. Não. Nossa fuga estava apenas começando, e o terror que deixamos para trás logo estaria em nosso encalço, determinado a cumprir a última ordem da minha mãe, mesmo depois que ela não estivesse mais lá para ver. A noite em que fugimos de casa foi a mais longa da minha vida. O céu estava sem estrelas, encoberto por nuvens pesadas de inverno, como se até mesmo a natureza conspirasse para esconder nossa fuga. Saímos pelos fundos do galpão, esgueirando-nos entre as sombras dos pinheiros que cercavam nossa propriedade. Meu pai me guiava com firmeza, apesar do braço machucado e do corte na testa que ainda sangrava. Ele parecia conhecer cada pedra, cada tronco caído, mesmo na escuridão quase completa. Anos trabalhando na madeireira tinham lhe dado um conhecimento da floresta que agora se tornava nossa salvação. Para onde estamos indo, pai? Perguntei em um sussurro, enquanto nos afastávamos cada vez mais da única casa que eu conhecia. Para a estação, ele respondeu, a voz baixa, mas decidida. Há um trem de carga que passa à meia-noite. Vai para Curitiba. Conheço o Nestor, um dos guardas. Ele pode nos deixar embarcar. E depois? Depois seguimos para Porto Alegre, como eu tinha planejado. Tenho um primo distante lá, o Irineu. Nunca nos vimos pessoalmente, mas trocamos cartas ao longo dos anos. Ele pode nos abrigar até encontrarmos nosso rumo. O frio cortava como navalha. Eu estava apenas com o vestido simples que usava em casa e o casaco que tinha pego às pressas. Meus pés, em sapatos gastos, já estavam dormentes.
Mas o medo me impedia de reclamar ou pedir para descansar. Caminhamos por quase 2 horas através da mata, evitando estradas e caminhos conhecidos. Meu pai parava ocasionalmente, virando-se para ouvir se havia sons de perseguição. Hermínio conhece esses bosques quase tão bem quanto eu, ele explicou. E ele tem amigos na polícia local. Precisamos ser cuidadosos. Quando finalmente avistamos as luzes fracas da pequena estação de Canoinhas, meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. A estação estava praticamente deserta àquela hora, com apenas um guarda sonolento na cabine de controle. Fique aqui, meu pai instruiu, escondendo-me atrás de uma pilha de madeira serrada que aguardava embarque. Vou falar com o Nestor. Se algo der errado, se você vir qualquer sinal de problemas, corra para o leste, seguindo os trilhos. Há um rio a alguns quilômetros. Siga-o até a próxima cidade. Ele me deixou ali, tremendo não apenas de frio, mas de puro terror. Os minutos se arrastavam como horas, enquanto eu observava meu pai se aproximar sorrateiramente da cabine onde o guarda estava. Vi quando eles se cumprimentaram, quando meu pai gesticulou ansiosamente, apontando para a direção onde eu estava escondida. O guarda balançou a cabeça negativamente várias vezes, mas meu pai insistia, suplicava. Finalmente, vi o guarda suspirar e fazer um gesto de concordância. Meu pai voltou rapidamente para meu esconderijo, o alívio estampado em seu rosto exausto. Deu certo, ele sussurrou. Nestor vai nos deixar embarcar no vagão de carga, mas temos que ser rápidos e silenciosos. O trem chega em 20 minutos e fica apenas 5. Ele não vai nos denunciar? Perguntei, ainda desconfiada depois de uma vida inteira sendo ensinada a não confiar em ninguém. Não, meu pai garantiu. Nestor tem suas próprias razões para não gostar do Hermínio. Algo relacionado a uma disputa de terras anos atrás. Além disso, ele hesitou. Eu lhe dei o relógio de ouro do meu pai. Era a única coisa de valor que eu tinha. Aquele relógio era o tesouro mais precioso do meu pai. A única lembrança do homem que lhe havia ensinado bondade antes que o mundo a esmagasse. Saber que ele tinha se desfeito dele por mim fez meu coração apertar. Quando o trem finalmente chegou, ruidoso e imponente na noite silenciosa, seguimos o plano. Nestor nos conduziu rapidamente para um vagão de carga meio vazio entre fardos de erva-mate. Fiquem quietos, ele advertiu. A fiscalização em Mafra. Escondam-se bem. O vagão era frio e desconfortável, cheirando a erva-mate e madeira úmida. Mas representava nossa liberdade, nossa chance de escape. Quando o trem começou a se mover, sacolejando sobre os trilhos, meu pai me abraçou pela primeira vez em anos, desde que eu era pequena demais para entender o mundo ao meu redor. Vai ficar tudo bem agora, Luzinha, ele sussurrou, embora sua voz traísse sua incerteza. Vamos começar de novo. Só nós dois. A viagem até Curitiba foi uma provação. Escondidos entre a carga, temendo ser descobertos a cada parada, passamos fome, frio e medo. Em Mafra, como Nestor havia avisado, houve fiscalização. Agentes percorreram os vagões com lanternas e ficamos imóveis, mal respirando, abraçados no espaço apertado entre 2 fardos de erva-mate. Um dos fiscais chegou tão perto que pude ver a poeira dançando na luz de sua lanterna. Por um milagre, não nos viu. Chegamos a Curitiba na manhã seguinte, exaustos e famintos. Meu pai tinha apenas algumas poucas moedas no bolso. O resto de nossas economias estava escondido no forro de sua jaqueta, junto com as passagens para Porto Alegre que ele havia comprado semanas antes. Temos que ser cuidadosos, ele disse enquanto comprávamos pão e leite numa padaria próxima à estação. Hermínio pode ter alertado as autoridades. Seu tio tem influência, conhece gente. Passamos o dia escondidos num pequeno parque, tentando não chamar atenção, aguardando o trem noturno para Porto Alegre. Meu pai limpou o corte na testa com água de uma fonte pública e eu tentei ajeitar meu cabelo e roupas para parecer menos suspeita. Foi naquela tarde, sentados num banco afastado do parque, que meu pai finalmente me contou tudo. Sua mãe sempre foi diferente,
ele começou, os olhos fixos em algum ponto distante. Quando a conheci, confundi sua frieza com força, sua crueldade com determinação. Ela vinha de uma família importante na região, e eu era apenas um trabalhador da madeireira. Achei que tinha sorte por ela me notar. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. No início, pensei que poderia mudá-la com amor e paciência, mas logo entendi que não havia calor nela para ser despertado. Quando você nasceu, tive esperanças de que um filho pudesse amolecê-la. Mas ela só ficou pior, transferindo para você o mesmo controle que exercia sobre mim. Por que o senhor ficou? Perguntei, a pergunta que havia me atormentado por anos. Por que não foi embora? Por você, ele respondeu simplesmente. Sabia que se eu partisse, ela descarregaria toda a sua amargura em você. E depois foi o medo. Medo do que ela poderia fazer, do que ela e a família dela poderiam fazer. Hermínio sempre deixou claro que se eu tentasse levá-la ou a você, haveria consequências. Ele fez uma pausa, como se medisse suas próximas palavras. Quando sua mãe adoeceu, pensei que finalmente estaríamos livres. Mas então, há alguns meses, ela começou com aquela ideia monstruosa. Disse que tinha arranjado tudo para depois que morresse. Que você ficaria com Hermínio, que vocês se casariam, que ele cuidaria de você do jeito certo. Eu deveria concordar, obedecer, como sempre fiz. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir aquelas palavras. No começo fingi concordar, ele continuou. Ganhando tempo enquanto planejava nossa fuga. Comprei as passagens, economizei cada centavo que podia esconder dela. Mas então, Nadir descobriu e contou à sua mãe. Por que Nadir faria isso? Perguntei confusa. Ela parecia querer nos ajudar no final. Nadir tem seu próprio jogo, meu pai explicou. No início, ela era leal à sua mãe, são primas, afinal. Mas quando entendeu completamente o plano de casar você com Hermínio, algo mudou nela. Acho que ela teve uma experiência parecida no passado. Algo na expressão dela quando falava dele. Havia medo e nojo. O apito distante de um trem interrompeu nossa conversa. Meu pai checou o relógio da estação, visível do parque. É hora, ele disse, levantando-se e pegando nossa pequena bolsa. O trem para Porto Alegre sai em 40 minutos. Mas o destino tinha outros planos para nós. Quando nos aproximamos da estação, meu pai subitamente me puxou para trás de uma coluna. Não olhe agora, ele sussurrou. Mas Hermínio está ali, na plataforma, com 2 homens que não conheço. Meu sangue gelou. Como ele tinha nos encontrado tão rápido? O que fazemos agora? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Meu pai ficou em silêncio por um momento, pensando rapidamente. Vamos para a rodoviária, ele decidiu. É mais longe, mas pode ser nossa única chance. Temos dinheiro suficiente para passagens de ônibus. Contornamos a estação, tomando cuidado para não sermos vistos e caminhamos apressadamente pelas ruas de Curitiba. A cidade era grande e estranha para mim, que nunca tinha saído de Canoinhas. Cada esquina, cada rosto desconhecido parecia uma ameaça potencial. Na rodoviária, descobrimos que o próximo ônibus para Porto Alegre sairia apenas na manhã seguinte. Não podemos esperar tanto, meu pai murmurou, estudando o quadro de horários com crescente desespero. Hermínio vai nos encontrar. Foi então que vimos um ônibus partindo em 1 hora para Florianópolis. Não é para onde planejamos ir, meu pai disse, mas é para longe daqui, e de lá podemos seguir para o sul, talvez até atravessar para o Uruguai, se for necessário. Compramos as passagens com o que restava de nosso dinheiro e nos escondemos num canto isolado da rodoviária, sempre vigilantes, sempre atentos a qualquer sinal de nosso perseguidor. Cada minuto era uma agonia, cada rosto desconhecido uma possível ameaça. Quando finalmente embarcamos no ônibus para Florianópolis, não consegui relaxar até que as rodas começaram a girar e a cidade ficou para trás. Meu pai segurou minha mão durante todo o trajeto, como se temesse que eu pudesse desaparecer se ele me soltasse. Ele não vai desistir, vai? Perguntei em determinado momento, quando as luzes do ônibus foram diminuídas para a viagem noturna. Meu pai olhou pela janela,
para a escuridão que engolia a estrada. Não, ele respondeu honestamente. Não por um bom tempo. Para Hermínio, não é só sobre o que sua mãe queria. É sobre orgulho, sobre controle e sobre você, sobre possuir você. Então nunca estaremos seguros? Ele se virou para mim então, e pela primeira vez desde que o conhecia, vi determinação genuína em seus olhos. Vamos estar. Prometo a você, Luzinha. Vou manter você segura, nem que tenha que fugir para o fim do mundo. E ele cumpriu essa promessa, à sua maneira. Os anos que se seguiram foram de constante movimento, de olhar sempre sobre o ombro, de novas cidades, novos nomes, novas vidas construídas do zero apenas para serem abandonadas quando sinais de perigo surgiam. De Florianópolis para Laguna, de Laguna para Criciúma, sempre seguindo para o sul, sempre um passo à frente de nossos perseguidores. Soubemos, através de um jornal, que minha mãe havia falecido naquela mesma noite em que fugimos. Proeminente professora de Canoinhas sucumbe após longa enfermidade, dizia a pequena nota. Não havia menção a uma filha desaparecida ou a um marido fugitivo. A família deve ter abafado o escândalo, preservando as aparências como sempre fizeram. Mas Hermínio nunca esqueceu, nunca perdoou. Durante anos, ouvimos rumores de que ele ainda nos procurava. Às vezes, pensávamos tê-lo visto numa estação de ônibus, numa praça de cidade pequena, e isso era suficiente para nos fazer partir novamente. Até que um dia, quando eu já tinha quase 20 anos, meu pai tomou a decisão mais corajosa de todas: parar de fugir. Estávamos em Jaguariaíva, um lugar pequeno e tranquilo no interior do Paraná, onde ninguém nos conhecia. Estou cansado, Luzinha, ele disse com um sorriso triste. Cansado de correr. Se Hermínio nos encontrar aqui, então que seja. Vou enfrentá-lo de cabeça erguida, como deveria ter feito há muito tempo. E foi assim que começamos nossa vida de verdade, numa pequena casa de madeira nos arredores de Jaguariaíva. Meu pai conseguiu trabalho numa serraria local. Eu completei meus estudos no supletivo e comecei a dar aulas para crianças pequenas. Pela primeira vez, não estávamos apenas sobrevivendo, estávamos vivendo. E quando Hermínio finalmente nos encontrou, 5 anos depois, não era mais o homem ameaçador que lembrava. O tempo e o ressentimento o haviam consumido, tornando-o um bêbado amargo que mal conseguia ficar em pé. Ele apareceu em nossa porta numa tarde chuvosa, encharcado e cambaleante. Vim cumprir a promessa, ele disse, a voz pastosa pelo álcool. Meu pai, que havia enfrentado seu próprio medo por tanto tempo, apenas olhou para o homem patético à nossa porta e disse: Vá embora, Hermínio. Acabou. Ela se foi, e o poder dela sobre nós também. Tio Hermínio tentou avançar, mas tropeçou nos próprios pés e caiu na lama. Meu pai poderia ter aproveitado aquele momento para se vingar de todos os anos de terror. Em vez disso, ele apenas o ajudou a levantar, deu-lhe algum dinheiro e o enviou de volta para a estação rodoviária. Por quê? Perguntei quando ele voltou. Depois de tudo que ele fez, tudo que tentou fazer? Meu pai sorriu, aquele sorriso gentil que havia sido tão raro em minha infância, e agora era parte do seu rosto todos os dias. Porque finalmente somos livres, Luzinha, verdadeiramente livres. E a liberdade é poder escolher não ser como eles. Foi a última vez que vimos tio Hermínio. Soubemos, anos depois, que ele morreu sozinho, consumido pelo álcool e pelo ódio que nunca o deixou. Mas nós seguimos em frente, construindo a vida que meu pai sempre sonhou para nós. Uma vida simples, mas digna, onde o medo não dominava nossos dias. E assim, meus queridos, a vida seguiu seu curso. Em Jaguariaíva, finalmente encontramos um lugar para chamar de lar. Com o tempo, as sombras do nosso passado foram ficando mais distantes, como aquelas nuvens escuras que se afastam depois da tempestade. Meu pai reconstruiu sua vida com uma dignidade que sempre existiu dentro dele, mas que só pôde florescer longe da opressão da minha mãe.
Na serraria onde trabalhava, conquistou o respeito de todos por sua dedicação e conhecimento sobre madeiras. Aos poucos, de simples funcionário, tornou-se gerente e, anos mais tarde, um dos sócios minoritários do negócio. Eu me formei professora, como minha mãe havia sido, mas de um jeito completamente diferente. Enquanto ela usava o medo para controlar seus alunos, eu escolhi o caminho do carinho e da compreensão. Por quase 40 anos, ensinei crianças do primário na escolinha municipal, vendo gerações inteiras crescerem sob meus cuidados. Muitos dos pais e até avós das crianças de hoje foram meus alunos um dia. Aos 28 anos, conheci o Tadeu, um homem gentil que trabalhava com meu pai na serraria. Nossa história de amor foi simples e verdadeira, como devem ser os amores depois de tanta tempestade. Ele sabia do meu passado, das cicatrizes invisíveis que eu carregava, e me amou com uma paciência que curou muitas das feridas antigas. Nos casamos numa cerimônia simples, com meu pai me levando ao altar com lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria pela primeira vez. Tadeu e eu tivemos 2 filhos, Claudete e Orlando. Criei-os com todo o amor que nunca recebi da minha mãe, prometendo a mim mesma que nunca conheceriam o tipo de medo que dominou minha infância. Hoje eles estão criados, cada um seguindo seu caminho. Orlando mora em Curitiba com a esposa e as filhas gêmeas, minhas netas Madalena e Celina. Claudete ficou mais perto, mora aqui mesmo em Jaguariaíva com o marido e meu neto Tiago, aquele que mencionei que me ajuda com o pai. Porque sim, meu pai ainda está vivo. Aos 102 anos, é um milagre de persistência, como se estivesse determinado a extrair da vida cada momento de paz que lhe foi negado durante tantos anos. Tadeu faleceu há 15 anos, de um infarto fulminante enquanto trabalhava. Foi uma dor imensa, mas meu pai estava ali para me apoiar, como sempre esteve desde nossa fuga. 5 anos atrás, meu pai sofreu um derrame severo. O médico disse que, na idade dele, era improvável que sobrevivesse, mas ele sempre foi mais forte do que aparentava. Sobreviveu, embora o lado direito do corpo tenha ficado paralisado e sua capacidade de falar drasticamente reduzida. Quando ficou claro que ele precisaria de cuidados constantes, não hesitei nem por um segundo. O homem que arriscou tudo para me salvar merecia nada menos que minha dedicação total em seus momentos de fragilidade. Hoje, nossa rotina é tranquila e marcada pelo cuidado. Acordo antes do amanhecer, verifico como ele passou a noite, administro seus medicamentos e preparo seu café da manhã. Converso com ele enquanto come, contando as pequenas novidades do dia anterior, falando sobre meus netos, sobre o clima, sobre qualquer coisa que possa interessá-lo ou simplesmente preencher o silêncio. A enfermeira Juraci vem todas as manhãs para ajudar com o banho e os exercícios de fisioterapia. É uma moça dedicada que trata meu pai com a dignidade que ele merece. Depois que ela vai embora, leio para ele durante 1 hora ou 2. Às vezes são notícias do jornal local, outras vezes trechos da Bíblia que ele sempre apreciou, ou ainda histórias que fomos coletando ao longo da vida. Embora não possa responder muito, seus olhos me dizem tudo o que preciso saber. Há gratidão neles e paz. À tarde, quando o tempo está bom, levo sua cadeira de rodas para a varanda, onde podemos apreciar a vista das montanhas ao longe e sentir a brisa fresca que desce dos pinheirais. Ali ficamos, às vezes em silêncio, às vezes com minhas histórias preenchendo o ar. Nos dias especiais, quando ele está com mais energia, consigo ver um sorriso se formar no canto de sua boca. Aquele mesmo sorriso gentil que me salvou tantas vezes durante a infância. Minha vizinha Dulcineia, uma senhora viúva como eu, sempre traz uma galinha caipira ou verduras frescas de sua horta. Para fazer um caldinho forte para o seu pai, ela diz. A solidariedade aqui em Jaguariaíva é assim, genuína e sem alarde. As pessoas sabem da nossa história. Não todos os detalhes sombrios, claro, mas o suficiente para entenderem a devoção que tenho por meu pai. À noite, depois do jantar, sentamos na sala para ouvir um pouco de rádio. É um velho hábito nosso,
desde os tempos em que nos estabelecemos aqui. Meu pai sempre gostou dos programas de música caipira, aquelas modas que falam da vida simples do interior. Agora, mesmo que não possa cantar junto como antes, seus dedos ainda marcam o ritmo no braço da cadeira de rodas. Um sinal pequeno, mas precioso, de que aquele homem gentil ainda está ali, dentro do corpo fragilizado. Quando o ajudo a se deitar, sempre me inclino para beijar sua testa e dizer as mesmas palavras. Boa noite, pai. Amanhã é um novo dia. E ele, mesmo sem poder falar claramente, me responde com um aperto de mão e um olhar que carrega todo o amor do mundo. Não, nossa vida não é luxuosa, nem extraordinária, aos olhos de quem valoriza bens materiais ou grandes feitos. É uma vida simples, de afazeres cotidianos e pequenas alegrias. Mas para nós, que conhecemos o verdadeiro significado do medo e da opressão, cada dia tranquilo é uma vitória. Cada momento de paz é um tesouro inestimável. Olhando para trás, para aquela noite terrível em que fugimos, percebo que meu pai não salvou apenas minha vida física. Ele salvou minha capacidade de amar, de confiar, de viver sem medo. Ele me deu a chance de conhecer o que é família de verdade, o que é um lar verdadeiro. E agora, cuidando dele em seus últimos anos, sinto que estou retribuindo apenas uma fração do que ele me deu. Esta é nossa história, meus queridos. Uma história de escuridão, sim, mas também de luz. Uma história que me ensinou que a verdadeira coragem nem sempre está nos grandes gestos heróicos, mas na decisão diária de não se deixar consumir pelo medo e pela amargura. Meu pai, com toda a sua aparente fragilidade, acabou sendo o homem mais corajoso que já conheci. Sabe, meus queridos, quando olho para trás e vejo tudo o que passamos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Meu pai tinha mais de 50 anos quando finalmente encontrou a coragem para romper com o ciclo de abuso e controle que dominava nossas vidas. 50 anos. E mesmo assim, teve tempo para reconstruir uma vida digna, para conhecer netos e até bisnetos. Se você está me assistindo e vive em uma situação parecida, onde o medo controla seus passos e sua respiração, onde alguém exerce poder sobre você de forma doentia, quero que saiba. Há sempre um caminho de saída. Não é fácil, não é rápido, mas existe. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Houve momentos em que achei que não conseguiríamos sobreviver à perseguição, que o medo nos alcançaria. Mas seguimos em frente, um passo de cada vez. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. E quando olho para meu pai, com seus 102 anos, vejo as rugas dele como medalhas de uma guerra silenciosa que ele venceu. Não com violência, mas com a decisão firme de proteger quem amava. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos anos em que vivíamos olhando por cima do ombro, temendo que Hermínio nos encontrasse, conseguíamos encontrar pequenas alegrias, momentos de paz. Um pôr do sol bonito, um abraço, uma refeição quente, coisas simples que, para quem conheceu o verdadeiro medo, têm um valor incalculável. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Meu pai, aquele homem que parecia tão frágil e submisso, encontrou dentro de si uma força que ninguém, nem mesmo ele, sabia que existia. E eu, uma menina assustada que media cada respiração, aprendi a viver sem medo, a construir uma família baseada no amor e no respeito. Então, se você está passando por momentos difíceis, lembre-se, não está sozinho. Busque ajuda, confie em alguém, dê um pequeno passo de cada vez. Não importa onde você esteja no mundo, existem pessoas e organizações prontas para estender a mão. O abuso, seja ele qual for, prospera no silêncio e no isolamento. Quebre esse silêncio, mesmo que sua voz trema ao fazê-lo. E antes de terminar, quero pedir a vocês, meus queridos, que me acompanharam até aqui. Se este vídeo tocou seu coração, se minha história fez alguma diferença para você, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho.
Cada inscrição é um sinal de que histórias como a minha importam, de que podemos ajudar outras pessoas compartilhando nossas experiências. Deixe também nos comentários a palavra liberdade. Só quem assistiu até aqui vai entender o verdadeiro significado dela para mim. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Que Deus abençoe vocês, minhas queridas e meus queridos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.